Você deve se lembrar, 2013 foi um ano crucial para a política no Brasil, com desdobramentos que se desenrolam até hoje. Tudo começou com as manifestações pelo preço da passagem de ônibus em São Paulo, que se alastraram pelo país. Mas os protestos logo foram apropriados por grupos que se revelaram de direita ou que dariam uma guinada bem aguda à direita, e que pregavam a negação da política. Todo esse cenário fez com que o país chegasse a 2016 em ebulição e catalisou o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, celebrado por uma dancinha meio infame que talvez você se lembre. Foi um período em que a extrema-direita, ou se você preferir a nova-direita, começou a mostrar mais a cara e abrir o sorriso. Sim, essa gente tinha razão para sorrir. Foi nesse ambiente, de olho nesse filão, que surgiu um canal que se tornaria um porta-voz dessa turma toda. E no meio disso tudo, a gente se empenhava muito em estudar as coisas que estavam acontecendo e observar vários pensadores, né? O Olavo de Carvalho na época já participava muito online da discussão política, com cursos e tal. A gente estudava todas essas referências e percebia que estava surgindo uma nova, vamos dizer assim, uma nova ideia. Esse que tá falando ao canal da jornalista Leda Nagli é Henrique Viana. Com os outros dois colegas que estão aí no sofá, o Felipe Valerim e o Lucas Ferrugem, ele fundou lá em 2016 o canal Brasil Paralelo. E do cara que ele citou, o Olavo de Carvalho, você já deve ter ouvido falar. É o astrólogo que se apresenta como filósofo e ideólogo da extrema-direita e do bolsonarismo. Se você não conhece o Olavo, você pode assistir a um vídeo que a gente já publicou sobre ele, mas só se você quiser e tiver estômago. Mas foi assim, bem alinhado aos, abre aspas, ensinamentos de Olavo de Carvalho, fecha aspas, é que nasceu o Brasil Paralelo. Acho que você já tem ideia mais ou menos de onde isso vai dar, né? Em uma realidade paralela. Henrique Viana, Felipe Valerim e Lucas Ferrugem eram alunos de administração da Escola Superior de Propaganda e Marketing em Porto Alegre, mas abandonaram o curso para fundar o Brasil Paralelo. Eles gostam de contar que a produtora começou em uma salinha de 8 metros quadrados na capital gaúcha, mas hoje a empresa já está em uma sede na nobre Vila Olímpia, em São Paulo. No site oficial e no canal de YouTube, que tem mais de 1.400.000 inscritos, o Brasil Paralelo disponibiliza gratuitamente séries e documentários, com viés de direita e revisionista. Mas disso a gente vai falar um pouco mais adiante. Segundo os produtores, o Brasil Paralelo se mantém exclusivamente por meio de assinantes. O plano básico, chamado de Membro Patriota, custa R$10. Já a assinatura Premium custa R$ 49 por mês e dá acesso ao outro pilar do Brasil Paralelo, ao que eles chamam de Núcleo de Formação, e que oferece cursos com luminares da direita. No site eles explicam: o Núcleo de Formação Brasil Paralelo tem por objetivo recuperar os danos causados por esse método. Esse método a que eles se referem é o método tradicional de ensino. A produtora também usa umas frases de efeito, como "não seja massa de manobra" ou "assuma o protagonismo de sua vida intelectual". Em entrevista recente ao jornal Gazeta do Povo, que também se aproximou bastante dessa nova direita, o Henrique Viana falou do crescimento do canal. Ele disse que, entre dezembro de 2019 e setembro de 2020, houve um salto de 15 mil para 112 mil assinantes. E ele falou que a meta é bater a marca de 1 milhão de membros até o fim de 2022. Segundo ele, 17 milhões de pessoas já viram ao menos um dos conteúdos produzidos pelo Brasil Paralelo. Como a gente viu ali atrás, o Brasil Paralelo tem uma relação bem próxima com o olavismo. O próprio Olavo de Carvalho, aliás, é entrevistado recorrente das produções do Brasil Paralelo. Assim, os conteúdos e os cursos do canal vão levar em conta um conceito bastante difundido pela extrema-direita, o marxismo cultural.
Segundo essa ideia, uma forma de marxismo teria se adaptado e se infiltrado nas sociedades ocidentais, com o objetivo de destruir suas instituições por dentro, se apoderando da cultura e minando a família, a educação e por aí vai. Os próprios fundadores do Brasil Paralelo não escondem a adesão a essa ideia. Olha o que o Lucas Ferrugem disse em entrevista ao programa Pânico sobre como ele pensa que funcionam as engrenagens do tal marxismo cultural. E toda essa rebelião, ela tem, claro, muito contexto e ambiente para proliferar, não é uma coisa simplesmente uma ideia que vem, a ideia justamente prolifera porque tem tração, e ela vem e começa a dizer que não, vamos destruir então, não economicamente, politicamente, guerrilha, esse negócio não está funcionando, vamos focar em cultura, vamos destruir, dentro das próprias palavras deles, vamos destruir a sociedade tradicional, a família, a igreja, a escola como existe, vamos ocupar espaço para construir a sociedade que nós queremos. Assim, o Brasil Paralelo parte para a guerra cultural, para citar outra expressão do olavismo. Os vídeos produzidos pelo canal são cheios de revisionismo histórico, negacionismo e disputa de narrativas. Em 2019, por exemplo, o Brasil Paralelo pôs no ar o documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, em que faz uma revisão da ditadura militar e que só no canal de YouTube da produtora teve mais de 8 milhões de visualizações. O filme defende que, antes de 1964, o Brasil sofria uma ameaça comunista e relativiza a tortura e a censura. O Lucas Ferrugem também falou sobre esse ponto ao Pânico. Mas o ponto principal dentro da ciência política é que foi feita uma propaganda da tortura como uma arma institucional. E isso não foi o que a gente mais encontrou na pesquisa. O que a gente mais encontrou na pesquisa é que houve, a gente até coloca lá a palavra, psicopatas que se abusaram do poder de ambos os lados para cumprir, de certa forma, aquelas diretrizes e aquele poder do Estado que tinha na mão. Então, imagina, né, um exemplo claro. Lá em Brasília decreta uma ditadura militar, tá? A partir de 68 lá. E aí você dá várias ordens, né? Tem que reprimir isso, tem que censurar aquilo, etc e tal. Não interessa o quão bom seja o critério que você está usando para isso e nem o quão justificável seja. Quando chegar lá em Vacaria do Rio Grande do Sul, você precisa de um censor e de um policial lá. E ele não vai estar alinhado com você. Não tem como conseguir isso. E aí que prolifera esse tipo de psicopatia, que no nosso entender se trata exatamente de uma patologia, não é um negócio normal, alguém é um criminoso fazer disso abuso. O Brasil Paralelo chegou a alugar salas da mega rede Cinemark para exibir o documentário. Depois da exibição, a Cinemark emitiu uma nota em que atribui a projeção a um erro e que não autoriza em seus complexos a exibição de mídia partidária, tampouco de eventos de cunho político. Sobre o filme, a gente indica uma matéria do UOL, assinada por Leonardo Rodrigues, que rebate ponto a ponto as argumentações do Brasil Paralelo, com base na história oficial. O link está na descrição aqui embaixo. No fim de julho, a produtora lançou um documentário sobre a pandemia do novo coronavírus. Logo no início, os autores dizem que não querem se colocar contra a prevenção da Covid-19. Mas tudo o que eles fazem dali para frente é justamente tentar convencer o espectador de que todos os protocolos de saúde estão equivocados, do distanciamento social ao uso de máscaras. É claro, comparam as medidas de prevenção ao modus operandi de regimes totalitários, ao fascismo e ao temível stalinismo soviético. Além disso, a produção chega a atrelar o saber científico a ditaduras. Bom, por aí dá para ter uma ideia da tônica dos produtos da Brasil Paralelo. Um misto de revisionismo histórico e teoria da conspiração. Ou, como a gente disse no começo, uma realidade paralela. Como é de se supor, essa linha discursiva do Brasil Paralelo encontra um eco enorme no bolsonarismo. Isso a ponto de o canal ser considerado uma espécie de Netflix do bolsonarismo. Um dos problemas é que parte desse conteúdo, digamos, duvidoso, vai estar disponível a escolas do Brasil inteiro. No fim de 2019, o Brasil Paralelo assinou um contrato válido por 3 anos com a TV Escola, ligada ao Ministério da Educação.
Com isso, a produtora passa a ceder gratuitamente à TV a série Brasil, a Última Cruzada, que conta a história do país através dessas lentes da extrema-direita. É bom lembrar que o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, é olavista de carteirinha e foi entrevistado em outro documentário do Brasil Paralelo. Um dos entusiastas, digamos, ilustres do Brasil Paralelo é o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. O 03 já pediu para que seus seguidores assinassem o Brasil Paralelo. Quando estava cotado para ser indicado embaixador nos Estados Unidos, Eduardo postou que estava se preparando assistindo aos vídeos do canal. Segundo um levantamento do Estadão, desde setembro de 2017, Eduardo Bolsonaro fez 69 postagens no Facebook sobre a produtora. Quase um garoto propaganda, né? Bem, pelo menos não é em inglês, né? Durante a campanha presidencial de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro também usou um vídeo do Brasil Paralelo sobre as urnas eletrônicas para atacar o sistema eleitoral brasileiro. Agências de checagem, no entanto, classificaram o conteúdo como fake ou enganoso. Elas apontaram que as urnas são auditáveis e que, inclusive, passaram por esse processo de auditoria após as eleições de 2014. Outra manifestação do apreço dos Bolsonaro ao Brasil Paralelo aconteceu em julho. O presidente foi fotografado pelo filho enquanto assistia ao documentário com a versão negacionista da Covid-19. A foto foi publicada por Eduardo Bolsonaro no Twitter, fazendo mais uma propaganda do canal. Tanto Jair quanto Eduardo Bolsonaro já foram entrevistados pelo Brasil Paralelo, claro. Os fundadores da produtora gostam de repetir um mantra, que eles não aceitam receber dinheiro público. Como a gente falou lá no começo, eles afirmam que se mantêm por assinaturas e por um ou outro crowdfunding, possivelmente a campanha de financiamento mais bem sucedida do Brasil, deixando qualquer outro projeto de mídia independente no chinelo. E são os gastos do Brasil Paralelo com publicidade que sugerem isso. Ao Estadão, o Brasil Paralelo informou que gasta uma verba astronômica com impulsionamento de Facebook, R$328 mil. Além disso, o Brasil Paralelo desinvestia, em média, R$2 milhões para produzir e divulgar cada filme. No YouTube, o Brasil Paralelo tem 1.400.000 inscritos. Pode procurar, vai ser difícil de achar um projeto de comunicação com um público desse tamanho que arrecade mais do que 5% daquilo que o Brasil Paralelo gasta só em anúncios de Facebook. Os 2 milhões do total em divulgação, então, esse valor é completamente fora da realidade de qualquer criador de conteúdo com uma audiência desse tamanho. As cifras movimentadas pelo projeto podem até parecer impossíveis, pelo menos nesse mundo e pelo menos nesse Brasil tão fragilizado economicamente. Mas aí, para pensar, o nome do projeto não é Brasil Paralelo? Talvez as cifras sejam outras porque a realidade é outra. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí a Michele Silveira, uma professora que ama ensinar matemática de maneira não convencional, respeitando as diferentes realidades de cada aluno. Também o Luiz Henrique, fã de longa data do Meteoro, que ama história, ciência e, claro, RPGs eletrônicos. Quem não? Valeu, gente! Beijo!